Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Ludmila Rodrigues, sou especialista em alisamento e hoje nós temos mais um super aulão sobre curvatura capilar e resistência do fio do cabelo. Hoje nós temos uma aula incrível. Já queria falar para você que está vendo esse vídeo agora, não saia daí de jeito nenhum, porque nós vamos falar sobre a parte estrutural e curvatura do cabelo, também da resistência. Mas o porquê que muitas das vezes o seu cabelo não fixa o alisamento. Então fique aqui comigo até o final dessa aula. Já iniciando essa super live, desejando uma excelente noite para vocês. E para você que está aí aguardando a segunda aula da semana do aquecimento do liso de primeira e sem retoque, eu queria falar para você não sair daí de jeito nenhum, porque hoje a aula vai estar incrível. Ontem só foi uma introdução e hoje nós vamos ter um conteúdo maravilhoso que vai falar sobre curvatura capilar e resistência capilar. E isso acontece muito quando você não entende sobre esses detalhes. Isso acontece muito retoque. Então, vamos lá iniciar essa live. Muito boa noite a todas. Deixa eu já iniciar aqui. Boa noite, Paulo, Célia, Anne, Ivone. Muito boa noite, Dauri, Adriele, Emily, muito boa noite. Gênis, Valdileia, Pati, muito boa noite, Grazi. Já queria iniciar aí falando para você que essa semana é a semana do aquecimento do liso de primeira e sem retoque. O nosso evento 100% online, 100% gratuito. E se você ficar aqui com a gente, o que vai acontecer? Você vai ter tanto conhecimento, mas tanto conhecimento. É tanto conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que daqui você já vai sair uma expert em alisamento. Então, vocês que estão entrando aí agora, sejam muito bem-vindos. Essa semana do aquecimento do liso de primeira e sem retoque, o nosso evento online gratuito que está acontecendo ontem, foi dia 12. Até na sexta-feira, de segunda a sexta, vai ser todos os dias 21 horas. Na semana que vem, no dia 19, você vai receber a primeira aula lá no grupo onde você recebeu esse link que a aula começou, tá? Então, na segunda-feira, dia 19 de manhã, você vai receber a sua primeira aula. Essa primeira aula vai estar babadeira. E aí na quarta você vai receber sua segunda aula, que é dia 21. Na sexta, que é dia 23, você vai receber sua terceira aula de um método, um conteúdo mão na massa, eu apresentando uma técnica inteirinha para vocês. Então esse evento vem para destravar você, profissional cabeleireiro, a ir mais além, tá? Eu queria saber de onde você está falando, me vendo, de onde você está me vendo aí. Eu queria dar boa noite a todas e queria colocar aí de onde você está me vendo. Quero ver quantas cidades a gente tem alcançado com o nosso método incrível, trazendo conhecimento para vocês profissionais. Cajamar, São Paulo, Cris. Anne de Aracaju, Alex, Rio Grande do Norte, Cátia de Alhandra, né? Paraíba, Catu, Bahia, Pentecoste, Ceará, Eli, Sorocaba, Juatuba, Jennifer, Nádia de Maceió, Ana do Maranhão, Márcia de Ceará, Denise de Pernambuco, Paulo de Jaraguá do Sul, André de Piracicaba, Daniela de Belo Horizonte, Débora de São Gonçalo, minha terrinha, Eli do Ceará,
Cida de Casanova, Sul de Hortolândia, Grace de Salvador, Luzia do Maranhão. Essa semana eu vou fazer um cabelo de uma cliente que está visitando a minha cidade, de Salvador, Bahia. Luzia do Maranhão, Emily do Mato Grosso, Morena de Serrinhas, Rio Claro, São Paulo, Presidente Dutra, Paracuru, interior do Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro. Em breve nós vamos ter um curso presencial no Rio de Janeiro. Grace, Salvador, Feira de Santana, Bahia, Manaus, Bahia. Não consegui abrir a apostila, a senha estava dando errado. Chama no direct que o Diogo te ajuda amanhã, tá? Senador, Ceará, Goiânia, Aracá. Nossa, quanta gente! Amazonas, Nova Redenção, Priscila do Jardim, Roraima, Bahia. Pessoal, vamos compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. E sempre compartilhando com profissionais de cabeleireiro, amigas cabeleireiras, de repente aquela amiga que se formou com você no seu curso de cabeleireiro, de repente aquela amiga que você conheceu num workshop. Então marca ela aqui, tá bom? Eu queria conhecer um pouquinho de vocês, se vocês entraram. Boa noite, Dani, Lala de Campos do Goitacazes. Eu queria conhecer um pouquinho de vocês e saber quem está aqui hoje na primeira aula. Porque muita gente entrou no nosso Instagram hoje, tá? E eu gostaria de saber quem hoje entrou e se deparou com a nossa primeira aula a partir de hoje. Porque ontem nós tivemos uma aula incrível e está aqui no meu Instagram. Está salva ainda, tá? Primeira aula, Ana, é a primeira aula. Então, a aula de ontem, ela está salva lá no Feeds. Quem não conseguiu imprimir a apostila, Diogo, daqui a pouco, vai fazer um stories, como você imprimir, tá ok? Sandrinha, maravilhosa, de Alagoas. O melhor método, os melhores produtos. Primeira aula, assisti de ontem porque o grupo ficou perfeita. Que legal. Então, meninas, já batendo aí 300 pessoas. Eu quero saber quem de vocês quer entregar um liso de primeira e sem retoque. Quem de vocês quer entrar 2026 aí encarando uma grande demanda de clientes em busca do seu alisamento? Coloque aqui, quem de você quer entregar um liso de primeira e sem retoque? Coloca, eu vou ser uma especialista em alisamento em 2026. Eu vou ser uma mega especialista em alisamento em 2026. Eu vou ser uma ultra mega especialista em alisamento em 2026. Porque é isso que eu profetizo para a sua vida. E nada mais, nada menos, eu vou deixar uma mensagem aqui para você, que vai estar em João 10, 9, que vai falar: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, tá? Com Jesus tudo se renova e ganha sentido. Então o Senhor, ele tem que ser o primeiro, o meio e o fim de tudo que a gente faz na nossa vida. Ontem a gente estava um pouco mais tumultuado e acabou que eu não li minha primeira mensagem, porque eu sempre que eu inicio uma live, eu sempre abro com uma mensagem. Talvez hoje você não tenha tomado a decisão de cruzar essa porta, aonde o Senhor era a porta. E quem entra pelo Senhor será salvo. E talvez você hoje não tenha tomado essa decisão de cruzar esta porta, e eu acredito que essa seja a melhor e a maior escolha da sua vida.
pois o mais importante é que você possa fazer na sua vida é cruzar por esta porta, porque foi assim comigo. Eu convido você a decidir por Jesus, porque somente nele você encontrará a paz, o amor e a esperança que tanto você tem procurado. E com Deus não tem como dar errado. Ele sempre tem um propósito sobre as nossas vidas e a vontade dele é maior do que tudo. Então, em João 10:9, vou deixar essa mensagem para você. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, porque com Jesus tudo se renova e ganha sentido. Agora a gente já pode iniciar o nosso conteúdo e dar sequência ao nosso estudo. Eu queria pedir você para prestar bastante atenção, porque eu vou iniciar o nosso conteúdo e eu vou falar por tópico, tá? E você fica aí ligadinho, tá? E ligadinha no que eu vou apresentar para vocês hoje como um estudo mais completo sobre curvatura capilar, sobre resistência e durabilidade num liso sem retoque. A curvatura capilar é uma base científica do alisamento. Por que científica? Porque existe um estudo científico de como é a curvatura de cada cabelo. A curvatura ela é determinada pelo folículo piloso e pela distribuição de pontes químicas internas na fibra. Mas a curvatura ela é feita através de quê? A nossa mestiçação racial, a nossa etnia, ela forma a curvatura. O meu pai negro casou com a minha mãe branca de cabelos ondulados e eu nasci com o cabelo crespo. Então, a sua curvatura capilar é descendência da sua genética. E existe cabelos que eles são diferentes, sim. Existe numa mesma cabeça vários tipos de curvatura, tá? Eu sou muito tapada, estudo e não consigo aprender. Então você foca aqui, presta atenção, porque é impossível alguém não conseguir entender da forma que eu falo, porque eu explico detalhadamente. Uma curvatura capilar é determinada pela morfologia, a formação do folículo peloso. Sendo assim, existe uma distribuição química interna na fibra capilar. E o formato da fibra, ela começa através do cabelo liso. Então, dentro desses, acaba sendo assim, liso, A, B e C. São classificações. Então, liso, a fibra é redonda, a distribuição das pontes são equilibradas, tá? Como você tem um cabelo liso, como que eu vou classificar um cabelo liso A? Um exemplo, liso japonês. É aquele liso, grosso, liso, espichado. O liso B é um liso japonês mais grosso. O liso C é um liso índio. Ele é liso, porém, pelo fato de não ter muitos produtos para lavar o cabelo, para condicionar, é um liso mais volumoso. E aí, a parte do 2A são fibras oval, leve, assimétrica de pontes. O 2A, ele é um cabelo raiz lisa e chega no comprimento, ele começa a dar uma leve ondulação. 2B, raiz lisa e ele já começa a empinar como se fosse um rodemoinho. 2C, ele tem a raiz lisa, mas ele já começa uma leve ondulação e contém um pouco mais de frizz. Vamos na categoria 2A, B e C. A ondulação é um cabelo
raiz lisa e cabelo ondulado. Esses dois tipos de cabelos, o 1A, B e C, é cabelo liso. Sendo assim, quando o cabelo é liso, o nosso couro cabeludo, tá? O nosso couro cabeludo, ele tem uma oleosidade. Ele espelha um sebo. E esse sebo, ele é o fator de hidratação natural do nosso cabelo. Então, o cabelo 1 e 2, A e B e C, esse tipo de cabelo, eles são cabelos que têm a oleosidade na raiz e percorre pela extensão do cabelo. Sendo assim, esse biotipo de cabelo, eles são mais hidratados, eles são mais resistentes. Eles são muito mais resistentes ao alisamento. Por isso que às vezes a gente pega um cabelo 2B e uma fibra um pouco mais rígida, tá? Uma fibra com um pouco mais rígida. Esse cabelo um pouco mais rígido, ele tende a ser um pouco mais estruturado e tem um pouco mais de resistência. Sendo assim, existem cabelos que contêm, tá, medula. E quais são os cabelos que contêm medulas? São cabelos mais grossos e resistentes. Quando a gente pega cabelos com uma estrutura um pouco mais fina, o cabelo mais fino não contém medula. Porém, a cutícula desses cabelos são cutículas mais lubrificadas, são cutículas mais seladas. Sendo assim, essas cutículas, ela tende uma resistência maior a penetrar o alisamento. Tá tudo ok até aqui? Vocês estão conseguindo absorver? Ok? Estão conseguindo absorver? O nosso curso avançado tem todas essas lives que a gente disponibiliza depois lá. Então, esse conteúdo de live é conteúdo que está no curso, porém, o que eu explico cada vez mais detalhado. Então, live, quando, Ludmila, que o curso do liso de primeiro e sem retoque vai começar? Hoje. Começou ontem. Amanhã, entendeu? Amanhã. Então, quando a gente pega aí inúmeros cabelos que vai te comprometer o resultado do seu alisamento, isso significa que esses inúmeros cabelos, eles possam ter uma resistência maior para o alisamento, tá? Então, sendo assim, vamos entrar aí no cacheado, cabelo 3A. O cabelo 3A é o cabelo que ele tem a raiz lisa, mas ele começa uns 2 dedos da raiz, aquele cabelo com um zigue-zague mais acentuado. O 3B, ele já vem da raiz, já provocando o cacho descendo e fazendo um cacho lindo, perfeito, maravilhoso, onde muita gente me procura para alisar um cabelo 3B, gente. E o cabelo 3C é aqueles cabelos que já sai, já dando aquele redemoinho, encurvando, enrolando um cabelo um pouco mais fechado. Esse cabelo com as curvas mais fechadas, ele também tem o cabelo resistente, o cabelo grosso, o cabelo fino e o cabelo médio. Porém, o cacheado 3B, ele vai ser classificado em fino, médio e grosso.
E também todos os outros cabelos, do liso, ondulado e cacheado, eles vão ser classificados em pouco cabelo, em médio cabelo e uma densidade maior de cabelo. Eu sempre falo que quando você entende sobre curvatura capilar, você deixa de ser um aplicador de produto, porque você começa a entender, começa a encaixar muitas coisas que não encaixavam anterior na sua vida. Como atrás do produto está escrito, a Anvisa diz e ela certifica, deixe agir de 20 a 40 minutos, retira total o produto e prancha com a prancha na temperatura 200 graus. Isso é o que a Anvisa diz. Mas para ser provocado o alisamento, a gente deve trabalhar devido a uma metodologia e trabalhar como? A gente precisa descobrir um tempo exato para cada curvatura de cabelo. Isso é ser um especialista em alisamento. Isso é um especialista em alisamento. Entender a curvatura do cabelo e trabalhar esse cabelo dentro da curvatura, personalizando o seu atendimento. Queria pedir você para compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder. Porque ontem nós batemos 500 pessoas aqui na live. Tá? E aí, esse cabelo curvatura 3, A, B e C, esse cabelo ele tem um pouco de oleosidade, o A e B, ele tem um pouco de oleosidade na raiz, mas ele não consegue percorrer pela extensão do cabelo. Sendo assim, é um cabelo com a raiz um pouco mais oleosa e as pontas ressecadas sempre, porque essa oleosidade não percorre pela extensão. São cabelos que têm necessidade de maior tratamento. Amanhã vamos ter um super aulão aqui sobre grau de erosão, nível de porosidade de cada cabelo, e eu vou revelar para vocês quais são os tipos de tratamento para cada grau de erosão específico. Deixa eu beber uma água para a gente entrar no 4A, B e C. Enquanto isso, vai compartilhando essa live. Nós estamos na semana do aquecimento do liso de primeira e sem retoque, tá? Esse evento vai até dia 25 de janeiro. E hoje, especificamente hoje, nós estamos aqui numa super live falando sobre curvatura capilar e resistência capilar, mas nós iniciamos ontem uma super live. Ontem nós começamos a super live. Nós iniciamos todos os dias às 21 horas. Então vai ser de ontem, de segunda a sexta, às 21 horas. Na semana que vem, segunda-feira, às 9 da manhã, vai ser liberada a primeira aula para você. Aí vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todas as noites, às 21 horas. Vamos ter também aula de marketing, vamos ter aula de posicionamento, porque nem só de conteúdo vive um cabeleireiro. Então, vai ter dia que Diogo vai dar a super aula aqui. Vamos ter aulas de vendas. Então, gente, não saia daí de jeito nenhum. Quem já nos acompanha há muito tempo sabe que nas nossas lives de aquecimento a gente entrega muito conteúdo. E lá dentro dos nossos cursos tem muito mais conteúdo ainda. Então, não saia daí, aproveita, degusta cada conteúdo que a gente tem aplicado aqui. Vocês ficam assim, não recebi a apostila. Quando que é o certificado? De nada vale certificado se você não tem conhecimento. Então, fica tranquila, o certificado dessa semana vai ser só dia 25 ou 26 de janeiro. Então, fica tranquila, tranquila. As aulas vão ficar liberadas aqui no nosso Instagram para vocês assistirem e reassistirem. Mas de nada vale chegar uma cliente para você no seu salão e você não sabe qual é a curvatura do cabelo dela. Você não sabe identificar o grau de erosão do cabelo dela.
E se você prestar atenção, boa noite, Flavinha. Se você não prestar atenção e focar no conhecimento, de nada vale o certificado, comprovante de participação do curso online do método liso de primeira e sem retoque. Não adianta ter certificado. Vou te falar, eu me mudei para um outro salão e eu ainda não coloquei meus 60 certificados que eu tenho. Eu tenho uma pasta de certificados. Eu tenho certificados internacional, certificado americano, eu tenho validação como educadora. Eu tenho inúmeros certificados, de nada vale sem meu conhecimento e sem a minha experiência de 16 anos como profissional cabeleireira. Então, só isso que eu queria falar para vocês. Fiquem focados no conteúdo, tá? Fiquem focados no conteúdo. Quem quer ser aluna do método liso de primeira e sem retoque, coloca eu. Porque nós vamos aí explodir 2026, nós vamos entrar encarando tudo no 2026. Porque eu tenho certeza, desculpe Virgínia, mas 2026 é o meu ano, não é o dela. 2026 é o meu ano, não é o dela. E eu tenho certeza que você também, como profissional, você vai encarar assim, o 2026 entrando com tudo, assim como eu entrei. Eu tive 7 dias de dengue e nenhum dia eu me neguei a fazer o que eu tinha que fazer. Vim trabalhar alguns dias, tinha cliente que veio de Portugal ou que ia viajar para Portugal. Vim atender, tinha cliente que ia viajar, vim atender, hoje atendi até 7 horas da noite. E eu tô com dengue, mas isso não vai me limitar. Todas as vezes que eu me proponho a ajudar pessoas, acontece alguma coisa, eu fico resfriada, fico sem voz, fico gripada, tem desvio no cóccix, mas isso não vai me limitar. Porque o que eu quero fazer é transformador na vida de vocês. 2026 é um ano de muita colheita, porque eu sei o que eu tenho plantado na vida de centenas de pessoas. Ontem tinha 500 pessoas aqui na live, 500 pessoas sedentas em conhecimento, mas isso não pode nos parar. Isso não vai nos parar, ok? Então vamos lá. Curvatura 4A, B e C. Curvatura 4A, B e C. O cabelo crespo, gente, o cabelo crespo, ele é um dos cabelos mais fáceis de se lidar. E muitas pessoas têm tipo como se fosse um tabu, não consigo trabalhar cabelo crespo. E na terceira aula, na sexta-feira que vem, vai ser uma técnica no cabelo crespo. Desculpa. Vai ser uma técnica no cabelo crespo. E essa técnica que eu vou trabalhar nesse cabelo, ela trouxe assim um conhecimento para muitas pessoas. Porque toda vez que a gente para e pensa, eu tenho um cabelo crespo para me trabalhar, estou com muita dúvida. É só você trabalhar esse cabelo, obrigada a todos. É só você trabalhar esse cabelo com muita dedicação, porque aonde tem produto vai ser alisado, aonde não tem produto não vai receber o alisamento, tá? Deixa eu falar sobre o cabelo 4A, B e C. É uma fibra achatada, tem alta densidade, existem regiões fragilizadas, porque a queratina desse cabelo são queratinas osciladas, são quebradas, não tem ponte certa, não tem medula, estrutura, tá? Quando a gente fala no cabelo crespo, a gente tem muita facilidade, mas também tem muita facilidade de rompimento. E se você não trabalhar esse cabelo, eu vou iniciar falando do 4A. O 4A é o cabelo crespinho, que já nasce na raiz com frizz. Ele mais frisadinho, mais cacheadinho. Esse cabelo é um biotipo de cabelo
que assim, ele tem uma grande importância. Bom era mostrar o tipo de cabelo para a gente se identificar. No Google tem todas as fotos que você pode imaginar. Coloca lá, curvatura capilar, fotos de tipo de cabelo. Então, quando o cabelo tem aí uma curvatura no 4A, é um cabelo que precisa de muita nutrição e hidratação. E quando a gente pega um cabelo com curvatura 4A, a gente deve se atentar, mas ele não é um cabelo que significativamente ele vai trazer problemas para vocês. Se você não souber trabalhar, o que vai acontecer? Mechas finas com transparência, trabalhando a mecha penteando, trabalhando sem amassar esse cabelo, fazendo uma anatomia do cabelo. Em qual curvatura? Todas, até no liso. Se você pegar um cabelo liso e trabalhar ele eriçando, ele não vai ficar liso. Agora, quando você pega um cabelo crespo e você trabalha detalhadamente, você vai ter um resultado maravilhoso. O que eu venho sempre falando? Quando você tem um cabelo com uma estrutura crespa, eu falo que é muito fácil de trabalhar, porque se você estudar, você vai pegar qualquer tipo de cabelo. Você tem aí uma possibilidade de trabalhar esses cabelos de formas incríveis. Porém, são cabelos que, para reter a umidade dos fios, ele tem mais facilidade, ele é mais suscetível à quebra. Então, o cabelo 4A, B e C, ele vai ser suscetível à quebra se o cliente não entender que ela precisa beber bastante água, que ela precisa se suplementar para realizar o procedimento e ter mais estrutura no cabelo. Ela precisa entender que ela precisa fazer nutrição e hidratação, pelo menos nutrição e hidratação média 2 vezes na semana. Então, quando você pega um cabelo desse, que você explora a sua técnica, mas você se atenta qual é esse tipo de cabelo, você nunca mais vai quebrar cabelo. Você nunca mais vai ter retoque. Sempre que eu falo para o meu cliente, para o meu aluno, para o meu cliente, como eu vou identificar a curvatura e como eu vou trabalhar, eu não trabalho um cabelo crespo com temperatura muito alta. Eu vou analisar qual é a estrutura desse cabelo. Por quê? Ele tem que ser com a temperatura média, 465, trabalhar mais vezes, ou na temperatura ainda menor, que é no 450, e trabalhar mais vezes a mecha no cabelo. Porque o cabelo 4A, B e C, ele não tem a estrutura que um cabelo 3A tem. Sendo assim, ele tem a possibilidade de ter quebras. Mas somente cabelos crespos, Ludmila? Não, todo cabelo ele pode haver quebra, até o cabelo liso, se você não souber. Existe, gente, que quando você se atenta qual é aquele tipo de cabelo, você não deve deixar resíduos de produto para você escovar e pranchar. Se você já deixou o tempo certo, tá? Você já deixou o tempo certo agindo do produto. Então, deixou no tempo certo, tá? Utilizou o tempo certo e removeu todo o produto, não há necessidade de deixar uma quantidade para provocar o alisamento. Nos cabelos crespos, eu removo 70%, 80% do produto em alguns cabelos, sim. Mas eu analiso qual é o tipo do cabelo. Porque existe cabelo com uma porosidade muito alta, que se você colocar temperatura no resíduo de produto, esse cabelo ele vai ser rompido. No cabelo na curvatura 4A, B e C, isso o que acontece? Cabelo com a curvatura A, B e C,
O cabelo com a curvatura ABC, ele é um biotipo de cabelo. Quem quer indicação sobre o produto, depois me chama no direct. Ou então clica no link na minha bio, vai direto para minha loja virtual, tá? E aí o cabelo com a curvatura A, B e C são cabelos, como eu falei para vocês, mais sensíveis. Cabelos mais sensíveis, ele não aguenta temperatura. Tempo de agir, produto até 40 minutos é a Anvisa que diz. Quando você tem uma técnica e você tem um método, você trabalha devido à curvatura. E existem cabelos crespos que eu já deixei 2 horas. Existem cabelos crespos que eu já deixei 1h30. Existe cabelo crespo muito fino que eu já deixei 1 hora. Então, quando você vai entender da curvatura e a resistência do cabelo, é aí que você vai trabalhar conforme você entender sobre aquela curvatura. A estrutura do cabelo, ela torna o cabelo resistente. Por isso que a gente sempre fala que existem cabelos mais grossos e existem também alguns fatores técnicos sobre cabelo. Então, quando eu falo de um cabelo de alta densidade cortical, eu falo de pontes de sulfeto, eu falo de uma maior resistência de energia térmica na organização do cabelo. Quando eu falo da cutícula alcalina por natureza, eu falo que existe uma dificuldade de penetração do ativo, do ácido e até mesmo do etilglicolato nessa cutícula que já é alcalina, porque o pH do cabelo, o cabelo está poroso. Então, quando a gente tem um cabelo poroso, a gente tem um cabelo muito, muito sensibilizado, tá? Quando eu falo de uma alta hidrofobicidade, a gente está falando de cabelos resistentes que costumam ter uma cutícula muito compacta e pouca parte estrutural. E mesmo assim, com pouco 18,6, que é o fator natural de hidratação que o nosso próprio corpo produz. Quando eu falo de uma baixa porosidade, eu falo daquilo que impede do ativo, impede de penetrar no córtex e provocar o alisamento. Porém, quando eu tenho baixa porosidade, eu falo de uma ação do cabelo que é impedida de reagir. Porque o cabelo ele não age em cabelo, o produto não age em cabelo poroso. A minha cliente descoloriu, pintou, o cabelo dela está emborrachado, vai fazer progressiva. Não vai pegar. A minha cliente fez luzes, está com o cabelo sensibilizado, não vai pegar. A minha cliente pintou umas 3 vezes com uma tinta braba lá e o cabelo está ressecado, sensibilizado. Cabelo sem estrutura não pega alisamento. Cabelo sem estrutura não pega alisamento. Teve uma que botou aqui, ó. Meu cabelo é muito resistente, não pega progressiva. Já paguei 3 vezes para fazer, volta e não fica liso. Querida, você é loira? Cabelo loiro não pega alisamento, será por quê? Por causa do grau de erosão desse cabelo, que vai ser a nossa aula de amanhã. Não perca, que eu vou falar dos loiros. Cabelos sensibilizados e emborrachados não pega alisamento, tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui. O que acontece na fibra do cabelo quando pranchamos errado? Muitas das vezes, quando você prancha errado, você pega uma mecha muito larga, na hora de pranchar, talvez a sua placa ela não consiga atingir e pinçar todo o cabelo. Quando você prancha errada, quando você pega uma mecha muito larga, quando você pega uma mecha muito grossa,
Quando você não consegue trabalhar a mecha lá na raiz, trazendo para a extensão do cabelo. Quando você prancha errado, quando você vai lá na raiz e você amassa a raiz, ali você já tem ali um grande erro, porque quando a sua cliente lavar aquele pedaço que faltou ali de meio centímetro de ser trabalhado, porque a sua mecha estava muito grossa, aquele meio centímetro ele vai aparecer que não foi feito o alisamento. Ou ele vai ficar fofo, ou você não, ou a sua cliente tem um cabelo crespo e aquele crespo ele vai aparecer. Ou rapidamente a raiz da sua cliente vai apresentar que precisa ser feita novamente, porque ao pranchar errado, você não consegue alcançar uma excelência no alisamento. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Qual o tempo de vida da prancha? Isso interfere no alisamento? Muito. Porém, existem muitas pranchas que estão deixando a desejar. Eu comprei prancha tem 3 meses, estou pagando as parcelas ainda, porque eu trabalho com vários profissionais aqui, tá? Tem 4 meses que eu comprei a prancha já está oscilando. Aí agora em dezembro eu tinha comprado mais 2 da Taif e tô amando, tá? Então assim, as outras pranchas que eu tenho, Lise, eu comprei, já veio com defeito. Pedi para trocar, trocou, veio com defeito de novo. MQ, durou 3 meses. As 2 pranchas que eu comprei. Sendo que a Taif que eu comprei, eu botei até um vídeo no meu feed, depois vocês vão lá olhar e comentem. A Taif que eu comprei agora em dezembro, ela entregou tudo, tá? Ela aguentou ali de 10 a 12 clientes por dia. E eu sempre trabalho com 2 pranchas, tá? 2 pranchas. O cabelo crespo precisa alisar com prancha de 280 graus. Não existe prancha de 280 graus, vai até 250 graus. Elevado acima se chama Fire Hands, tá? Então vamos lá. A prancha da Lise quebra cabelo, cheira cabelo queimado. Então, pelo fato de você não ter um método, de você não trabalhar tratamento antes, pelo fato de você não ter um método, de você não ter uma proteção térmica no cabelo, sim, você vai ter prancha que vai quebrar o cabelo e você vai ter prancha que não vai salvar o cabelo. Então, eu estou usando a prancha da Taif, super indico para vocês a prancha da Taif. E quem quiser depois vai lá no meu feed que tem cupom de desconto lá, ou nos meus stories que eu sempre coloco o cupom de desconto lá, tá? Vamos lá dar sequência aqui. Vamos falar um pouco sobre a região do rodemoinho, que isso impede, gente, muito de você entregar o alisamento, tá? A região do rodemoinho, a forma de passar o produto no cabelo no rodemoinho e a forma de você pranchar um cabelo com rodemoinho. A prancha da Taif é ideal para alisar o cabelo. Eu uso a prancha de titânio e tem entregado maravilhas nos cabelos, tá? É verdade que o produto precisa ser retirado 100%, senão oxida? É verdade que o produto ele precisa tirar dentro da necessidade que você enxergar, tá? Agora, produto que retira 100%, eu prefiro deixar o produto agir um pouco mais e retirar total. Sobre a oxidação, isso vai acontecer se você não lavar o cabelo após o procedimento. Ele vai continuar em processo oxidativo, tá? Vamos aí compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder.
A zona de resistência do redemoinho, ela pode percorrer por toda a cabeça, porque tem gente que tem redemoinho aqui na frente, aqui, tem gente que tem aqui, aqui, tem gente que tem aqui, aqui, tem gente que tem atrás. Então, o redemoinho ele pode percorrer por toda a cabeça. Quando a gente fala em redemoinho, o fio ele muda de direção. A curvatura ela é mais apertada e o córtex ele é mais denso, ele é direcionado para outro lado. Às vezes você tem um cabelo que ele age exatamente assim. Como que a gente vai trabalhar esse cabelo com redemoinho? Então muitas pessoas elas tendem a ter muita dificuldade de entregar um cabelo com redemoinho. Deixa eu te falar, passa 10 dias a sua cliente está reclamando, ai aqui tá cheinho, ai aqui ó, ficou um negocinho aqui, ah, aqui na frente ó, ficou empinadinho. Então, vamos lá gente, vamos lá. Eu preciso que vocês entendam que quando eu falo de redemoinho, eu falo de problemas seríssimos que fazem com que você deixe de ter o seu alisamento. Deixa eu chamar a Dauri um pouquinho. Como que eu faço para saber se a minha prancha está oscilando? Quando você prancha, vai pranchando e você não consegue ver a selagem na fibra. Quando você passa assim, você não vê a selagem na fibra. Eu sei que muitas de vocês têm um sonho de se tornar uma expert em alisamento. Eu queria saber quem de vocês é iniciante. Coloca aí para mim, por favor. Quem de vocês é iniciante? Eu venho te falar que assim, eu venho te mostrar um método completo, avançado, e é capaz de tornar qualquer pessoa em especialista em alisamento. Claro que o maior medo de vocês aí é de lavar o cabelo, de repente o cabelo da sua cliente não pegou. O maior medo de vocês é de cobrar um valor e muitas das vezes a sua cliente não querer pagar e você ter medo de cobrar ela pelo fato de você não conseguir entregar o 100% liso. Eu tenho certeza que aqui você já perdeu o cliente por não conseguir alisar cabelo, não conseguir entregar um alisamento. E eu venho falar também sobre algo muito importante. De 0 a 10, quem é você como profissional? Se coloca aí a sua nota de 0 a 10, quem é você como profissional? Porque você sabendo quem você é, ninguém vai passar por cima de você. De 0 a 10, quem é você como profissional? Porque você entendendo quem você é, ninguém vai passar por cima de você. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. E você hoje como profissional tem sonhos de estruturar o seu salão, de montar o seu salão. Eu já atendi num caixote de PVC. No meu salão não tinha banheiro. Eu pegava uma bolsinha, que hoje é minha bolsa de ferramenta. Vocês vão conhecer um pouco da minha história. Que hoje é minha bolsa de ferramenta. Eu pegava a minha bolsinha e eu ia de casa em casa atendendo. Tinha dias que eu fazia meio salário mínimo, num dia só. Atendendo de casa em casa. Sendo que eu não me limitei. Eu encarei o meu processo, a minha realidade. É por isso que eu estou aqui. Eu queria falar para você não se limitar, para você encarar os seus sonhos. Eu tenho um salão na minha casa. Não se trave. Não se trave. Porque hoje, o meu salão, ele sustenta a minha família. Ele sustenta a minha casa. Hoje, eu atendo em média aí dias de atendimento, que eu atendo dias intercalados, tá? Ó, a Sandra botou, agora eu sou 10 através do método. Sandra é nossa aluna há 3 anos. Sandra arrasa no alisamento. Eu acabei de repostar os cabelos que ela faz nos meus stories. Então,
Hoje, como especialista em alisamento, em média, no dia fraco, eu faço em média R$1.200 a R$1.500 por dia. Dia fraco, de 4, 6 atendimentos. Então, quem é você hoje como profissional? Ludmila, é meu sonho cobrar R$300 no procedimento. Eu cobro com muita facilidade R$300 no procedimento. Porque eu sei da minha entrega. Eu sei quem eu sou. Ó, eu sou 10 porque já comecei do zero com o seu método. Muitas pessoas que são iniciantes aqui, se ela começar fazendo o que tem que ser feito certo, ela não vai ter a mentalidade e ela não vai retroceder, ela vai encarar o método liso de primeira e sem retoque e vai avante. E vai avante. Ó, eu perdia muitos clientes depois que aprendi o método. Tem um salão lindo. A Flavinha, ela tem uma história linda de superação. Ela trabalhava no posto de gasolina como auxiliar administrativo, saía à tarde e ela ia atender até 10, 11 horas da noite. De domingo ela atendia todos os dias. A Flavinha, o dinheiro que ela fazia de salão superou o salário dela. E sabe o que aconteceu? A Flávia saiu do emprego dela e hoje abriu um salão maravilhoso em Rio das Ostras. Maravilhoso. Não desista dos seus sonhos. Os seus sonhos hoje, ele pode amanhã sustentar a sua família. Ele pode trazer sustento para vocês. Gente, quem hoje em dia ganha R$500 por dia? Se você for colocar na ponta do lápis, uma pessoa que trabalha como assalariado, uma pessoa, ela ganha às vezes R$50 por dia, R$80 por dia. Isso a gente ganha fazendo uma escova ou 2 escovas comum com tratamento. Então, não se limita. Não se limita. Não se limita. Você vai até onde você quiser ir. Você vai ser como você, o que você quer ser. Não é sobre, Ludmila, eu não tenho como cobrar mais ou menos. Só um minutinho. Deixa eu te mostrar aqui só um pouquinho de quem eu fui. Eu trabalho com a técnica da liso creme, onde os cabelos ficam mais espelhados, o cabelo mais alinhado e o liso duradouro. Perfeito, esse recado é pra você. Eu trabalho com a técnica da liso creme, onde os cabelos ficam mais espelhados, o cabelo mais alinhado e o liso duradouro. E aí?
é muito mais fácil desistir. É muito mais fácil desistir. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo ok, Diogo? Vocês estão me ouvindo bem? Então, é muito mais fácil desistir, não é? É muito mais fácil desistir do que encarar um processo. Porque eu costumo dizer que quando souberem o preço que eu paguei, vão desistir no meio do caminho. A pessoa desiste, real. Sabe por quê? Não é fácil e não foi fácil. E ainda não está sendo fácil. Mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. Deixa eu chamar a Dauri aqui. Dauri, me dá um oi. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu vou chegar. E eu não me limito. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tô aqui distribuindo conhecimento. Estou aqui com 386 pessoas, dando conhecimento para cada um de vocês. Eu queria pedir você para compartilhar essa live. Eu queria pedir você para que, se tem uma amiga, um amigo que se formou com você, compartilhe o meu Instagram com ela, para ela ter conteúdos também como esse. Eu venho fazer com que você tenha uma virada de chave na sua vida. Porque 2026 ele não é da Virgínia, ele é meu e seu. E nós vamos entrar assim, encarando ele de forma surreal. Tá? De forma surreal. E esse só é os primeiros passos, os primeiros detalhes. Esses são somente os primeiros passos, os primeiros detalhes ao caminho do sucesso. Que ele é logo ali. Eu tenho a minha própria marca de cosmético. E não foi fácil. Porém, há 12 anos atrás, eu já tinha um método de alisamento onde eu entregava 100% liso em cabelos com progressiva, com outros ativos que a gente não gosta de falar o nome do inimigo. Porém, há 4 anos atrás que eu criei o meu produto. Mas de 12 anos para cá, eu já tinha resultados e resultados de excelência. De 12 anos para cá, eu fazia em média 8, 10 progressiva todos os dias. Era em média 100, 120 reais. Era mais barato, sim, mas qual pessoa há 10 anos atrás ganhava R$1.000 por dia? Não é fácil para ninguém. Daurinete, me chama, por favor. Não é fácil para ninguém. Eu sou da cidade de São Pedro da Aldeia, da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, eu vejo muito potencial em muitas pessoas que estão aqui. Mas existem pessoas que se limitam a viver os seus sonhos. Se limita a, desculpa falar, tá? Se limita a ter uma vida medíocre. O que é vida medíocre? É uma vida média financeira. Eu tenho falado para todas as pessoas que o alisamento, ele ainda tende a crescer e muito. E esses dias eu não fico entristecida com isso não, porque eu sei que tem pessoas que paralisam. E esses dias eu vi uma pessoa que tem uma influência falando que o alisamento morreu. Quem morreu, gente? Olá, Dauri. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Se apresenta para o povo lindo aí que está aí com a gente nessa noite maravilhosa. Pronto, sou da Aurinete, sou do interior do Rio Grande do Norte, uma localidade bem pequenininha.
Antes de conhecer a Luda, eu já tinha mais ou menos 3 anos de profissão. Depois que eu passei a conhecer a Ludmila, o seu método, o seu curso, eu cheguei à conclusão que eu era apenas uma aplicadora de produto. Hoje, depois do curso dela, depois dos estudos, hoje eu entrego 100% liso. Hoje eu sou 10, eu me sinto que faço o trabalho 10, faço Glória um a Deus. alisamento maravilhosamente bem. E além de ser, como é que se trabalha bem no alisamento, eu ainda mostro para minhas clientes o que realmente eu sei. Eu repasso para elas ensinamentos também. Sim. E eu acho que já faz mais de uns 3 anos que eu já participo, né? Faço o curso, participo da live. É uma coisa que tem me entregado muito, muito aprendizagem mesmo. E outra coisa, eu trabalho em casa, meu salão é em casa, mas isso não impede de eu ter sucesso em meus alisamentos. Pela Sim. minha localidade, se vocês conhecessem, vocês iam dizer, nossa, de onde você tira clientes? Porque é um lugar pequeno. Mas por eu buscar, por eu aprender, por eu insistir, minhas clientes vêm de fora. Minhas clientes, a maioria vem de longe. Mas por quê? Eu mostro para elas uma técnica, a técnica da Ludmilla. Eu Que mostro para bom, elas, eu Dauri. ensino a elas um alisamento que elas saem do salão adorando, dou dicas. Isso para mim foi muito gratificante. E, Gratificante. Hoje eu me e sinto as suas realizada. clientes, você com todo esse conteúdo que você absorve da gente, deixa eu falar algo para vocês aqui, que a Daurinete, ela não perde uma live. Não, Pedro. De todas as vezes que a gente trabalha aqui com vocês no método gratuito, ela está em todas as lives, absorvendo todos os conteúdos. E Dauri, eu repito o conteúdo. Eu só Cada vez que entrega. você está aqui, você aprende cada vez mais e mais, não é Aprendo verdade? cada vez mais. É a mesma coisa de eu estar lá no curso assistindo, eu fico observando nas lives. Às vezes eu vejo as dificuldades lá na mentoria de alguns. Ah, pergunta uma coisa, pergunta outra. Eu digo, meu Deus, Luda entrega tanto nas lives. Entrega tanto. Se todo mundo que estiver aqui aprender um pouquinho cada noite, nossa, no final vai absorver muita coisa, porque é muita entrega, muita entrega. Já vai E eu ser uma aprendi muito nas lives. especialista. Justamente, uma Só especialista. no Acho que o curso sonho de cada gratuito. uma. Ô, Dauri, a Justamente, gente, depois que termina o evento gratuito, a gente tem tanto testemunho de pessoas que virou a chave na vida só no conteúdo que a gente entrega aqui, que verdade. eu falo assim, nossa, só no conteúdo gratuito, se você conseguiu fazer isso tudo, ela sim. Então, assim, conhecimento, É ninguém tudo. tira da gente. E eu Verdade. fico muito feliz, Dauri, por você absorver tanto e automaticamente, quando você sabe muito, quando você tem muito conhecimento, você quer botar para fora. Então, todos os clientes que chegam na sua cadeira, você explica, você fala. E elas, amanhã ou depois, quando elas fizerem com outro profissional, elas vão sentir diferença nisso. Por Verdade. quê? A gente passa a ser uma metralhadora. Quando eu pego uma cliente, praticamente eu sou uma metralhadora. Eu acho que eu estou dando aula para minha cliente. É desse E jeito. ela fala assim, nossa, mas ninguém nunca me explicou isso. Desse Nossa, mas jeito. Sai ninguém assim. nunca falou isso do meu cabelo. Por quê? Desse jeito. Porque conheceis a verdade e ela vos libertará. E as pessoas, quando elas têm conhecimento que a gente passa para elas, nossos clientes, elas são libertas de muitas coisas. Dauri, o que mudou na sua vida depois que você começou a desenvolver o método? Mudou muito. Mudou muito. Eu aprendi muito. Muitas coisas foram modificando na minha vida, no meu trabalho. Muitas coisas foram modificando. Tudo foi ficando mais fácil, né? Tudo foi ficando mais fácil. E o seu E eu fui seguindo. financeiro? Ajuda muito. Ixi, é muito bom. É maravilhoso. Eu É costumo dizer que maravilhoso. nós estamos aqui no exército de mulheres, que a maioria é mulheres, exército de mulheres que ganham mais do que seus maridos E que paga contas e que paga com o que contas vai da entrando. casa. E que paga contas com o que Exatamente, vai entrando. Justamente. exatamente. E hoje você consegue sustentar a sua casa, consegue ter um conforto maior com tudo que você tem aprendido com o método.
Com certeza. E olha que como eu vejo muitas pessoas falando, eu vou desistir, eu não consigo. Todo começo é difícil mesmo, a gente se sente incapacitada. Mas quando a gente passa a estudar, passa a ter aquele entendimento, a gente vai ver que as coisas é fácil. É só seguir a trilha, como se diz, é só seguir a trilha. Seguir em frente e tudo fica fácil. Não é difícil não, gente, não é difícil. Para quem está entrando agora, achando que é difícil, não é difícil. Basta estudar, sentar e estudar. Não quer começar porque tem medo? Estude. Porque eu tenho certeza que quando começar, não vai querer parar. Porque Esses dias, eu vi uma live, não, um vídeo de uma pessoa que é muito influente em São Paulo. Ele é especializado em corte e tal. E ele tem um salão famoso, onde outras pessoas famosas alocam espaços dentro do salão dele. O salão dele é como se fosse um shopping. E ele falou que uma das coisas dos cabelos que vai acabar é os alisamentos. Mas eu duvido, porque a gente está assim numa evolução dos alisamentos. Muita coisa em 2026 vai acontecer, muitos conteúdos a gente tem para agregar e muitas coisas a gente tem para ser modificado em 2026. Enquanto não acontece, a gente permanece aonde é o trilho. Sendo que existe muita gente para poucos profissionais especializados. E a gente vê isso no final do ano, porque às vezes no final do ano eu teve dia que eu atendi 17, 18 pessoas, no outro dia mais 12, no outro dia 13, no outro dia 15, no outro dia 10, e assim foi indo. Por quê? Ao meu redor tem inúmeros salões, mas poucas pessoas conseguem entregar uma excelência. Então, janeiro é um mês de muito retoque para aquelas pessoas que não conseguiram entregar um alisamento. Então, quando tudo que você entregou em dezembro, um exemplo, você fez 100 cabelos em dezembro, se 20 desses 100 cabelos deu ruim, você vai passar janeiro inteiro retocando cabelo. Aí, retocar cabelo gasta produto, seu tempo, mais luz. Tem cliente que não volta para dizer que você precisa retocar o cabelo e você ainda perde o cliente. Dauri, eu queria saber de você, quantos retoques você tem feito? nenhum. Mas nenhum. Isso não é ostentação. Não. Isso É uma é saber realidade. quem você é como profissional e a nossa realidade que a gente vive. Porque quando você é um bom profissional, você entende sobre o que o cabelo está precisando antes de fazer aquele cabelo. E quando você entender sobre a estrutura daquele cabelo, grau de erosão, curvatura, você vai entender o quê? Você vai entender que quando você tem um posicionamento com o seu cliente, acabou o retoque. Não, eu não vou fazer o seu procedimento, porque o seu cabelo não está apto a ser feito devido a isso, isso, isso. E acabou o retoque, acabou os seus problemas. Agora, você, como profissional da Aurinete, o que você fala para essas 300 pessoas que estão aqui, que muitas delas são iniciantes, muitas delas querem recomeçar, muitas delas, quando eu falo de retoque, eu falo de você fez o procedimento no cabelo da cliente e depois você tem que refazer novamente. Eu não falo em retoque daqui a 3 meses, porque daqui a 3 meses ela está viva e o cabelo vai crescer. Mas eu falo daquele cabelo que não vai precisar ser retocado porque o procedimento foi bem feito naquele cabelo. Só explicando a amiga aqui que perguntou. Fala para essas 300 pessoas que estão aqui, Dauri, como que você tem se posicionado com as suas clientes? E fala para essas 300 pessoas que estão aqui, além do método ter mudado a sua vida como profissional, o que elas precisam fazer como profissionais
encarar esse método ou ficar aqui só recebendo dicasinha? Não, jamais receber, não. Tem que colocar em prática para saber se realmente aprendeu, né? É estudar, Exatamente. estudar, pesquisar, persistir, não desistir. Se você está começando, a cliente voltou, não alisou, estuda mais um pouquinho, vai ter conhecimento do que aconteceu naquele cabelo, o que realmente aconteceu. Eu não sabia o que era uma estrutura do cabelo, o que era o posicionamento 3A, 3B de cabelo, mas eu não sabia nada disso. Hoje eu sei. Se uma cliente senta na minha cadeira, eu vou saber se eu posso fazer o procedimento, vou saber tempo, tudo isso aí eu aprendi. Então, para quem está começando, não desista. O começo, todo o começo de tudo que a gente faz na vida é difícil. Agora, se desistir, a gente nunca vai saber se somos capacitados, né? E no caso da especialização em alisamento, estuda o método, estude e não pare mesmo, assiste todas as lives, porque vocês absorvem muita coisa que nem eu absorvei. Hoje eu posso dar dicas de qualquer coisa, eu tenho conhecimento, mas porque eu estudei, eu busquei, eu persisti. E continuo persistindo, né? Porque eu ainda estou aqui. E vou continuar estudando, porque eu sei que novos conhecimentos vai vindo aí. E a gente tem que estar bem atualizado. Então, para vocês que estão Exatamente. começando, não desistem. Procurem aprender, estudem bem o método, porque a Ludmilla entrega perfeitamente. Eu sei que cada um vai aprender mais um pouquinho a cada dia. É muito bom. E dando as suas considerações finais aí, o que você diria para essas pessoas aí que estão iniciando, né? O que você diria para elas com o conhecimento que você tem hoje, com a profissional que você é? Olha, com o conhecimento, eu posso dizer que eu tenho, já estou com uns 100%. Eu posso falar do conhecimento que eu já tenho até agora. Já tenho 100% de conhecimento. Nossa, só em olhar no cabelo a gente já é muito bom. Isso é maravilhoso. Não pode falar muita coisa, mas eu posso dizer que é muito bom. Aonde você chegar, você entender um cabelo, você conhecer o cabelo, até o profissional você já sabe onde ele errou. Isso é o conhecimento. Hoje eu tenho esse conhecimento, me posiciono com esse conhecimento, mas porque aprendi com o método, né? Não desisti. Não Isso desisti, estou aí. buscando mais conhecimento. Dauri, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho, por sempre, em todas as lives, você está aqui buscando cada vez mais. Você é maravilhosa naquilo que você faz, os seus cabelos são lindos. Gente, segue a Dauri aí, tá? Segue a Dauri, clica nessa setrinha aqui em cima aqui, ó, vai aparecer Dauri, começa a seguir ela e vai lá ver os cabelos que ela faz. Eu aprendi com o Maravilhosos. método. Que Eu ela aprendi com o aprendeu com método. o método. Com o Aí método. você está se perguntando, gente, afinal, que método é esse? É o método da Ludmilla Rodrigues, que você vai entender na sexta-feira que vem, quando você vê o passo a passo das aulas, mas por enquanto, aqui você vai somente degustar de conhecimento e explicações de cada detalhe sobre curvatura capilar. Dauri, um beijo, fica com Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um Muito 2026 obrigada. incrível para você. E eu tenho certeza que 2026 é o ano da nossa colheita. Em nome de Jesus, eu creio que Deus ele tem aí o melhor para todos nós, tá bom? Amém, amém. Muito obrigado. Sempre que precisar, estarei aqui para mostrar tudo que eu aprendi. Muito obrigada Obrigada. mesmo. Obrigada pelo Cheiro. carinho, querida. Obrigada, cheiro. Com Deus. Beijo. Gente, a Dauri é maravilhosa, entrega muito. A Dauri está em todas as lives. Todas as lives. Segue ela mesmo. Segue ela. Porque o resultado da Dauri é maravilhosa. Maravilhosa. Aí a Dauri ganhou um monte de seguidores. Ficam lá olhando mesmo o resultado dela para vocês verem o quanto é maravilhoso o resultado da Dauri, gente. E não somente Dauri, Elaine, Sandra, são alunos que estão aqui. Vou colocar um direitinho aqui. Para o cliente hoje, então, falou dessa dele. Então, vamos falar sobre sorteio. Vai sortear o quê? É a posição cochila da aula de ontem.
Ele sorteio já. E a apostila galera deixar 2 comentar máximo marca 2 perguntas nessa aula que vai ser preparada. Hoje nós vamos ter uma apostila também sobre a nossa aula. Você vai receber a apostila nos comentários desse vídeo. Quando você comentar, você já vai receber a apostila lá no seu feed, no seu direct, tá? O sorteio de ontem, Diogo vai colocar nos stories. Aí você vai ver. Para você receber a apostila dessa aula, tudo explicadinho, detalhado, o que você vai fazer? Quando eu finalizar essa aula, você vai comentar a aula. Amei a aula, gostei da aula. Comente muito para você receber a apostila no seu direct, tá bom? Eu queria agradecer a vocês. Eu queria agradecer de coração. Teve gente que perguntou aí dos produtos que eu utilizo. Eu tenho minha marca própria. Se você quiser conhecer mais, é só você clicar no link na minha bio, que vai estar escrito Loja Virtual. Clica lá e você vai conhecer todos os meus produtos, tá bom? Eu não gosto de falar muito sobre produto aqui. Por quê? Porque as pessoas, tá vendendo, tá isso e aquilo. Não, eu venho aqui trazer um educacional de excelência para você. O método ele tem sido transformador para centenas de pessoas, tá? Quando eu finalizar essa aula, você vai receber a apostila comentando lá no direct essa aula, tá? Comente quantas vezes vocês quiserem, diz o que vocês acharam da aula e amanhã nós vamos ter uma super aula também sobre grau de erosão, um aulão, gente. Eu tenho certeza que a apostila do grau de erosão é incrível, é maravilhosa, é muito conhecimento. E eu queria pedir vocês para tirar um print e me marcar nos seus stories, dizendo que você participou dessa aula incrível sobre resistência capilar. E, tá? E que você me marque nos seus stories. Para quê? Não é para mim, não é para mim, tá? A sua marcação nos seus stories. É para o seu cliente ver que você está estudando. Porque quando o seu cliente abrir e falar assim, fulana está estudando com ela, nossa, olha o cabelo que ela entrega, olha isso e aquilo. Então, é sobre isso, tá? Tire um print aí e me marca. Eu vi aqui Estúdio Artemi, é porque não dá para voltar. Eu botei que eu sou da cidade de São Pedro da Aldeia. Você é de onde? Estúdio Artemi. Artemi Sharon. Estúdio Artemi Sharon. Você é de qual cidade? Que eu botei aqui que eu sou da região dos Lagos de São Pedro da Aldeia. Você botou assim, nossa, pertinho. Ah, você é de Búzios, que legal. Top. Que bom, legal. A gente sempre também tem curso presencial aqui, tá? No meu salão. Em breve nós vamos divulgar a data do curso presencial no Rio de Janeiro. Já tem uma fila de espera de mais de 80 profissionais no Rio de Janeiro. Vai ser um curso presencial incrível. E eu queria agradecer a vocês por essa aula maravilhosa. Amanhã vai ter mais. Amanhã vai ter mais. O curso presencial é maravilhoso também. Qual o seu nome? Coloca aí o seu nome. Muito obrigada, Patrícia de Pernambuco, Raquel, Sirene de Uberlândia, Nina, queria um curso presencial. Então, nós vamos ter uma data para o Rio de Janeiro, capital, centro do Rio. E nós vamos ter uma data para o salão aqui em São Pedro da Aldeia, ao lado de Cabo Frio. Augusto, prazer, Augusto. Seja bem-vindo. Elane, boa noite, querida. Fernanda de Pernambuco, Ayla de Natal, boa noite. Fabiana, Kátia, Flávia de Santa Maria de Vitória.
Lude, começo desse curso está maravilhoso, obrigada. Vem para Belo Horizonte em breve. Quem sabe esse ano a gente ainda consegue fazer um curso em Belo Horizonte. Alessandra da Bahia. Thaís Rocha, boa noite. Lai de Sergipe, boa noite. Thaís de Belém. Das de Alagoas. Bete de Mato Grosso. João da Moca. Grande beijo para vocês. Se não tiver a palavra curso, também seria o link da inscrição. Então, você me chegou bem na hora. Eu estava procurando um profissional que ensinasse, entregasse conteúdo. Estamos aqui, Augusto. Fique à vontade. Então, gente, eu queria saber, tá? Eu queria desistir, eu tinha desistido, mas o seu curso sinto que de Deus continuar. Não desista. Não desista. Deixa eu falar algo muito importante para vocês enquanto a gente não sai. Quem ainda não está no grupo, coloque aqui curso. Você vai receber um link para você entrar no grupo, tá? Arapiraca, Bela Diva, Belo Horizonte, Stephanie, Arlene, aula maravilhosa, obrigada. Obrigada, Paulo. Amanda de Pernambuco, Cristiane. Quem ainda não está no grupo, digita curso. Vem para Macaé. Débora, Macaé é do lado da minha cidade. Estela, Bangu, Rio de Janeiro. Estela, nós vamos ter um curso presencial em março, no Rio de Janeiro. Quem ainda não está no grupo, digita curso. Tá ok? Lá, tem muita gente de Campos que vem para cá. Quem ainda não está no grupo, digita curso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Foi uma aula emocionante, maravilhosa. Que bom que vocês gostaram. Um dos maiores motivos da gente estar aqui é para trazer transformação na vida de centenas de profissionais. E se eu estou atingindo isso na vida de algumas pessoas, para mim já é o suficiente, tá? Grande beijo para você. Muito boa noite. Amanhã, às 21 horas em ponto, chame uma amiga para estar aqui. Já a apostila vai chegar. A apostila só vai chegar quando eu finalizar essa aula e você comentar lá no meu feed as aulas. Grande beijo, fui!